começa o programa de hoje falando justamente sobre herança. Ontem nós tivemos muitas perguntas, muita gente participando e por isso convidamos novamente ao vivo o defensor público estadual Rodrigo Borgo para poder esclarecer as principais dúvidas. Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde. Obrigada por ter voltado aqui no programa. Vai ser muito útil a sua presença e assim como eu fiz ontem, eu já quero começar realmente o programa indo direto às perguntas desses telespectadores. A Márcia de Vila Velha, doutor, pergunta o seguinte: fiquei viúva, mas meu marido não tinha bens em seu nome. Quem tem são os pais dele. Tenho uma filha desse casamento. Eu tenho algum direito nos bens dos meus sogros? Dependendo do regime de casamento dela, se o regime for a regra geral, que é o de separação parcial, comunhão parcial de bens, ela não tem direito. Mas assim, quando o sogro falecer, a filha dela vai ter direito, assim como o pai teria. Então, a filha dela, sim, vai ter direito aos bens dos avós. Maravilha. Uma pessoa que não quis se identificar, ela é daqui de Vitória, ela pergunta também o seguinte: eu não quero deixar herança para os meus familiares. É obrigatório deixar herança para a família ou eu posso escolher outra pessoa? Sim, é obrigatório uma parte desses bens ficar para a família. Ela pode dispor apenas de 50% dos seus bens. Os outros 50% é obrigatório, assim que ela falecer, vai ficar para os herdeiros. Então, está aí respondida a pergunta. Outra pessoa que não quis se identificar é de Campo Grande. Meu pai morreu há 13 anos, mas ele ficou casado pela segunda vez durante 5 anos e deixou uma casa como herança. Hoje, o filho dessa segunda esposa, que não é filho do pai dela, tá? Mora nessa casa. Minha irmã está se separando e não tem condições de pagar aluguel e essa casa pode ajudá-la. O filho da segunda esposa do meu pai tem direito de permanecer nesta casa ou tem direito aí a alguma parte da herança? A análise aí não é nem dizer se o filho tem direito, e sim se a mãe dele tem. Se ela conviveu em união estável, se essa casa foi adquirida durante uma união estável e se ele já estava separado de fato da esposa anterior, a mãe dele, do rapaz que está morando, teria sim direito a pelo menos a metade dessa casa. Então, fazendo jus à parte dessa casa e também concorrendo na sucessão em pelo menos um quarto da outra metade, então a mãe dele teria direito. Portanto, se a mãe quiser dispor de forma que ele fique na casa, não teria problema algum. Ok, tem também uma pergunta do Leonardo Guimarães, de Vila Velha. Meu sogro faleceu há alguns anos, não fez inventário e deixou uma casa como bem. Ele deixou 2 filhas e uma esposa. Como fica a divisão do bem? Uma mãe e 2 filhos. Exatamente. Ela, se for casada no regime de comunhão parcial, ela herda metade, ela é meieira da metade, ela recebe já, e com relação ao óbito dele, a herança, ela vai concorrer com os 2 filhos, ela vai receber 1/4 dessa herança e o restante, os outros 3/4, ficam com os filhos. Perfeito. Leonardo Guimarães, não, esse é o que eu acabei de fazer agora. Pâmela de São Torquato, Vila Velha. Tem um imóvel que está no meu nome e no nome do meu marido. Se ele falecer, fica para mim ou eu tenho que dividir com os 5 filhos dele? Pelo visto, eu acho que é um segundo casamento, pelo visto. Tem um imóvel que está no meu nome e no nome do meu marido. Se ele falecer, fica para mim ou eu tenho que dividir com os 5 filhos dele? Provavelmente deve ser um segundo casamento, pela fala aqui. Se o regime é de comunhão parcial, ela vai ter direito, não importa em nome de quem está, claro, se dele ou dela, ela vai ter direito à metade com relação à ameação e mais vai concorrer com os filhos com relação a outra parte, no que tange a herança. Ok. Isabel da Serra, minha mãe faleceu e a casa estava no nome dela e do meu padrasto. Se eu e meus irmãos quisermos vender a casa, nós temos que dividir com os filhos do meu padrasto? Quando é o falecido é o padrasto. Retornando a mesma situação também, não é? Na verdade, todos os descendentes são herdeiros. O que precisa ser analisado é a questão da cota parte de cada um. Se é filho só do falecido, se é filho do falecido com esposa. Então, direito, todos esses têm, os ascendentes. Na ausência destes, os ascendentes. O que precisa ser analisado depois é só a questão da cota parte que vai ser deferido para cada um. Doutor, qual é a diferença de herança para partilha de bens? Não, na verdade, a herança... Tem diferença?
Herança é o instituto jurídico de quando uma pessoa falece, todo aquele conjunto de dívidas, créditos, bens móveis e imóveis vira uma herança que vai para o que nós chamamos de espólio. Com a partilha de bens é partilhar, nesse caso específico de herança, partilhar o espólio, os bens constantes desse espólio. Faz a partilha para aquelas pessoas que são herdeiras do falecido, que hoje pode ser feito até através do cartório, não só pelo Poder Judiciário, mas quando não tem filhos menores, pode ser feito, e que seja consensual, pode ser feito direto no cartório, com a presença do defensor público, para que aquela parte hipossuficiente não tenha que pagar os emolumentos. Doutora, uma outra pessoa que não quis se identificar, ela fala o seguinte: minha mãe tem 2 filhas. Se ela falecer, ela pode optar por deixar a herança para uma das filhas ou é obrigatório deixar para as 2 filhas? Como eu respondi anteriormente, 50% da parte disponível, ela pode escolher entre as 2 filhas. A outra parte, não tem jeito, vai dividir metade para cada um. Maravilha. Doutor Rodrigo Borgo, eu agradeço a sua presença Nós aqui no Fala Espírito Santo. Se você em casa mandou sua pergunta, não deu tempo de responder, se você tem dúvida e não mandou pergunta, para poder facilitar a população, a Defensoria Pública do Estado criou um atendimento eletrônico que oferece assistência jurídica para eliminar a população. O número do Disque Defensoria é 129. Então, repetindo, Isso. 129. Doutor, Estamos muito à disposição, obrigada. sempre. Uma boa tarde.